aula de História e hoje vamos iniciar mais um capítulo no nosso livro, o nosso capítulo 10. E ele fala sobre a evolução dos serviços públicos. E vocês, sabem o que são os serviços públicos? São serviços oferecidos à população e esses serviços são fornecidos através dos impostos que pagamos. Temos serviços públicos como saúde, educação, saneamento básico, entre outros. Abram os livros nas páginas 78 e 79 e acompanhem a história em quadrinhos que apresenta as aventuras de Priscila em prestação de serviços. Pausem o vídeo e façam a leitura dos quadrinhos. E então, já fizeram a leitura? Quem Priscila encontrou ao sair para comprar o café da manhã? Ela encontrou o padeiro, a atendente, um gari e também um médico. Cada uma dessas pessoas presta um serviço muito importante para a sociedade. Seu Ambrósio, ele produz e comercializa os pães. Ariel registra os produtos escolhidos pelos clientes, recebe o valor que foi cobrado e passa o troco quando é preciso. Luna limpa as praças e as ruas da região e Nuno contribui com a prevenção, o tratamento e a cura de doenças, atendendo aquelas pessoas que precisam. Então, cada uma dessas pessoas presta um serviço muito importante. Na abertura desse capítulo, Priscila encontra várias pessoas trabalhando onde ela mora. Assim como mostrado lá nos quadrinhos, as pessoas trabalham principalmente para atender às necessidades próprias, como, por exemplo, moradia, alimentação, saúde, educação, entre outras coisas. Quando trabalham, as pessoas prestam serviços, ou seja, elas realizam atividades para satisfazer as necessidades de outras pessoas. Alguns serviços são públicos e outros são privados. Os serviços públicos são aqueles que o governo deve garantir que sejam oferecidos para todas as pessoas. Alguns serviços públicos são transporte coletivo, a iluminação das ruas e a coleta de lixo também. E embora sejam de responsabilidade do governo, esses serviços não são de graça, porque a população paga por eles por meio dos impostos, taxas e tarifas. Já os serviços privados são aqueles que não são de responsabilidade do governo ou não são prestados com exclusividade por ele. Assim, as pessoas ou empresas podem optar por oferecê-los, como é o caso dos serviços prestados em escolas particulares como a nossa, além dos salões de beleza, academia, supermercados, entre outras coisas. Agora, leiam novamente a abertura do capítulo e completem as fichas da atividade que nós temos lá na página 80, com as informações sobre cada um dos personagens. Digam quem é o atendente de caixa, o médico, o gari e o padeiro, além de dizer onde eles trabalham e qual tipo de serviços eles prestam à população, se é um serviço público ou privado. Pausem o vídeo e voltem quando terminarem a atividade. Agora nós vamos conversar um pouco sobre alguns serviços públicos essenciais. Lembrem-se da rotina de vocês. De que serviços vocês precisam todos os dias? Quais deles não pode faltar de jeito nenhum na rotina de vocês? Os serviços públicos essenciais são aqueles de responsabilidade do governo e que atendem às necessidades fundamentais da comunidade, porque se eles não forem oferecidos, pode colocar em risco a saúde, a sobrevivência e a segurança das pessoas. Alguns exemplos de serviços públicos muito importantes são tratamento e abastecimento de água, assistência médica e hospitalar, produção e distribuição de energia elétrica e também o recolhimento e tratamento do esgoto e do lixo. Antigamente, quando era de noite, os primeiros seres humanos se orientavam só pela luz da lua e das estrelas. Só quando as pessoas dominaram o fogo é que elas puderam iluminar os lugares e também cozinhar. Assim, a luz se tornou muito importante e desde então o ser humano não para de desenvolver técnicas e meios para produzi-la. Por muito tempo, houve pouca ou nenhuma iluminação nas ruas do Brasil. Isso fazia com que as pessoas fizessem as suas atividades só durante o dia e à noite elas ficavam em casa. Em alguns lugares, inclusive, existia o toque de recolher, que era um tipo de som que avisava os moradores quando era hora de deixar a rua e ir para casa. Um dos primeiros objetos usados para iluminar as cidades eram os lampiões. Há cerca de 200 anos era comum vê-los penduradas nas paredes do lado de fora das casas. Os lampiões eram abastecidos no começo com óleo de baleia e depois de algum tempo esse óleo foi substituído por gás. Outra característica dos lampiões era não acender nem apagar sozinhos.
Isso fazia com que fosse preciso acendê-los no começo da noite e apagá-los pela manhã. Aqueles que acendiam e apagavam os lampiões eram chamados de acendedores de lampião. Lá na página 82 vocês têm uma atividade que precisaremos responder. Observem lá na questão 1 a imagem. O que as pessoas estão fazendo? Na alternativa B temos o seguinte: no passado, como eram chamadas as pessoas que realizavam atividades como a que está sendo desempenhada pelo homem que segura a corda no canto esquerdo da imagem? E qual era a importância da atividade realizada por essa pessoa para a sociedade? Pausem o vídeo para responder as atividades. Hoje em dia, a eletricidade faz funcionar a televisão, computador, micro-ondas, celulares, entre outras coisas. Por meio dela, os lugares também podem ser iluminados quando está escuro, de modo que é possível que você e outras pessoas circulem à noite nas cidades para realizar diversas atividades, entre outras coisas. E por causa da importância da eletricidade, a produção e a distribuição de energia elétrica foi considerada por lei um serviço público essencial. Dessa forma, mesmo que não seja um serviço de graça, é de responsabilidade do governo garantir que todas as pessoas possam fazer uso dele. O serviço de produção e distribuição da energia é prestado aqui no Brasil por empresas públicas e também empresas privadas. Para oferecer esse tipo de serviço, as empresas privadas precisam da autorização do governo. E além de pagar pela transmissão, distribuição e pela energia que nós consumimos nas nossas moradias, as pessoas também pagam pela iluminação pública, ou seja, pela iluminação dos espaços públicos como ruas, avenidas, praças, etc. Vocês podem descobrir como essa cobrança é feita observando a parte de uma conta de energia como a que nós temos lá na página 83. Mas e vocês? Já se perguntaram de onde vem a energia elétrica? Vamos descobrir? Eu vou ficando por aqui. Assistam ao vídeo e não esqueçam de me enviar as imagens para a correção. Um beijão para vocês e aproveitem o vídeo da Kika. De onde vem? 15, 16, 17, 18. Uau! Está acabando a minha energia. Estou à beira de um apagão. Nossa! Mãe, que escuridão! O que aconteceu? Xiii, acabou a energia elétrica, Kika. Ué, mas de onde vem a energia elétrica? Ah, a luz voltou. E de onde ela veio? Relaxa, Kika, você está muito elétrica. Ninguém se liga das minhas perguntas. Eu me ligo, Kika. A energia elétrica vem da força dos ventos, dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo e da força das águas, como no Brasil. A energia elétrica do nosso país vem principalmente das usinas hidrelétricas. Hidrelétrica? Hidro vem de água e elétrica de eletricidade. Por isso são chamadas de hidrelétricas as usinas que usam a força das águas para produzir eletricidade. É assim: primeiro, as águas das chuvas vão enchendo uma enorme barragem de concreto. Depois, a água sai por tubos enormes e dentro deles ela corre para a usina. Em grande velocidade, passa por turbinas. O movimento da água nas pás da turbina aciona um dínamo. Dínamo? É, Kika. O dínamo é uma máquina enorme que gira bem forte, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Mas e se não chover? Aí, os reservatórios ficam com pouca água para acionar as turbinas e o dínamo. E então, pode faltar energia nas casas, indústrias, escolas e hospitais. É por isso que nos tempos de pouca chuva, a gente tem que economizar eletricidade, Kika. Melhor desligar essa TV. Eba! Chuva! Ué, mas como a energia elétrica chega aqui na minha casa? Para chegar das usinas até a sua casa, a energia elétrica percorre quilômetros a fio, de poste em poste. Do poste em frente à sua casa, ela segue por um cabo até os fios que distribuem energia por todos os cômodos. A ponta deste fio é a tomada. Uau! De onde será que veio essa ideia luminosa de inventar a luz elétrica?
Entre os séculos 17 e 18, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestade e descobriu que os raios eram descargas de correntes elétricas que vinham das nuvens. Mas só no final do século XIX, os homens começaram a usar a energia elétrica no seu dia a dia. Hoje a gente não pode viver sem ela. É com a energia elétrica que ligamos os computadores, enceramos o chão, congelamos o sorvete e esquentamos o macarrão. Que bom que este tal de Benjamin estudou a energia elétrica que hoje vem das águas, que enchem as barragens que estão nas usinas e depois caem e movimentam as turbinas que levam energia para os postes e fios que trazem a luz para todo o Brasil. Nossa, Kika, de onde vem tanta energia e sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho elétrico e até o programa que vem, com mais um De Onde Vem!